Bom, mais um dia do nosso projeto, o projeto do CEPAC, o Evangelho por Emmanuel. Hoje a gente vai falar de perdão. E para falarmos de perdão, que perdão tem muitas abordagens, a gente pode falar de perdão de várias formas, com várias abordagens, mas nós escolhemos um texto do Emmanuel, do livro Alma e Coração, capítulo 24, que fala perdão na intimidade. É uma abordagem sim, porque quando ele fala perdão na intimidade, ele está se referindo a duas intimidades, né? A intimidade individual do ser, que é esse perdão no mais profundo, é o perdão do coração, do sentimento. Eu não ter esse sentimento de raiva, de mágoa, e ter esse sentimento de perdão, de compreensão. Esse é um perdão íntimo. E a outra intimidade que ele fala, que ele vai usar muito aqui no texto, é do nosso convívio íntimo, é do nosso convívio familiar. Não que o perdão seja mais recomendável entre a família, não é isso. É porque a gente convive muito mais com as pessoas que são próximas da gente. Onde a gente mais convive é na família, é no trabalho, é com os amigos. Esse é o círculo íntimo que também tem mais chance de nos ofender. Uma pessoa que eu nunca vi, que está lá longe, é fácil eu perdoar, ela não vai me ofender de uma maneira objetiva, muito dificilmente ela vai me ofender, né? Então, essa nossa convivência mais íntima entre a família, entre os irmãos, é muito fácil a ofensa entre os irmãos, porque um conhece muito as particularidades uns dos outros, e uns se ofendem, uns não compreendem os outros. É muito fácil essa questão familiar e essa questão de ambiente de trabalho, de ambiente de convivência mais íntima. É esse perdão dessa convivência mais íntima que o Emmanuel está, nesse texto, nos lembrando a tomar mais cuidado. Tem até um outro texto que Emmanuel fala que é importante a gente cuidar do jardim particular, porque vai ter um dia que a gente vai ter que ir trabalhar na lavoura, que é mais ampla um pouco, e mais adiante a gente vai ter que trabalhar na grande floresta, que é a humanidade inteira. A gente conhece pessoas que vieram para trabalhar na grande floresta. Jesus já chegou para trabalhar na grande floresta, com todos os homens, né? Ele trouxe essa mensagem a todos os homens. O campo de trabalho dele era toda a humanidade, né? Então ele estava na grande floresta. E você tem pessoas que já vivem na lavoura, tem grandes pessoas que não estão mais ocupadas somente com seu círculo íntimo e familiar, porque tem uma convivência, uma ação muito mais ampla, né? E tem essa do jardim particular, que é a pessoa mais restrita ao seu convívio íntimo do ponto de vista da família, do ponto de vista do trabalho, dos amigos, mais restrita a esse círculo, né? É importante cuidar desse jardim, não com exclusividade, não é isso que Emmanuel está dizendo. O cristianismo não tem exclusividade. É uma atenção, porque convive mais, tem mais chance de ofender e tem mais chance de ser ofendido. Portanto, onde a gente vive mais, que tem mais chance de ofender e mais chance de ser ofendido, cabe mais a instrução do perdão, a compreensão do perdão. É nesse sentido que Emmanuel está trazendo esse texto de perdão na intimidade. Mas a gente vai deixar que o Emmanuel vá falando o texto para a gente ir comentando. Primeira coisa que ele fala, o primeiro capítulo, é que quando se fala em perdão, a primeira coisa que a gente imagina, né, é um quadro clássico, como ele fala. A gente já imagina aquele quadro clássico do perdão. Qual é o quadro clássico de perdão que vem à nossa cabeça quando a gente fala de perdão? É alguém vindo pedir perdão para a gente, nós perdoando. A gente vê adversários e a gente distribuindo bondosamente o perdão. Olha, e o de lá para cá, como é que é? Eu não imagino eu sendo perdoado. Ele diz isso no texto. Ele diz que habitualmente mentalizamos esse quadro clássico
onde nos vemos diante de supostos adversários, distribuindo magnanimidade e benemerência, né? Qual se pudéssemos viver sem a tolerância alheia? Como se a gente achasse que não ofendesse ninguém. Como a gente achasse que a gente não precisa do perdão alheio. A gente é que precisa perdoar. Tem até um quadro interessante, né? No Evangelho. Qual foi a pergunta que Pedro fez para Jesus com relação ao perdão? Quantas vezes devemos perdoar nossos adversários ou inimigos ou quem nos ofendeu? Quantas vezes devemos perdoar? Então, Pedro não imaginou quantas vezes ele deve ser perdoado? Quantas vezes ele deve pedir perdão? Então ele só é ofendido, ele não ofende? Né? Olha que coisa curiosa. É isso que Emmanuel está chamando a atenção para a gente. Será que a gente vai pensar só que a gente é ofendido? Quem só é ofendido e não ofende tem um sintoma aí de orgulho. Tem um sintoma de incompreensão aí. Porque se ele for atrás, ele vai ver quantas pessoas ele ofendeu. Né? Então, na verdade, o perdão é de mão dupla. É o perdão que eu preciso conceder e o perdão que eu preciso receber. Né? Mas o texto fala disso, né? Se não soubermos desculpar e se não pudermos ser desculpados, a existência em comum seria francamente impraticável. Aí vem Jesus e fala: amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Ele está dizendo as duas coisas. Né? Se não soubermos perdoar e se não pudermos ser desculpados, a convivência em comum seria impraticável, impossível. Então, uma família, um ambiente de trabalho, um círculo de pessoas que convivem diariamente, se as pessoas não puderem perdoar e se as pessoas não puderem ser perdoadas, vai ser impraticável viver naquele ambiente. Seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente familiar, seja no jardim particular, seja na lavoura, ou seja na grande floresta. Só que no jardim particular a convivência é cotidiana, a todo momento, a todo dia, a toda hora. A gente encontra alguém que nos ofende e a gente ofende alguém. Por que será? Porque nós somos imperfeitos. Né? E se a gente está no mundo de imperfeições, a gente faz parte do mundo dos imperfeitos. E os imperfeitos erram. E quando erram, ofendem. E os outros imperfeitos também erram. E quando eles erram, ofendem. E o que a gente tem que fazer? Ficar vigiando aquilo que me ofendeu? Para eu descontar, exigir o perdão? Antigamente tinha isso, né? A pessoa tinha que vir pedir desculpa pública. Olha, isso era humilhação. Isso não era perdão. Né? Daqui a pouco a gente até entra nisso, que o texto vai falar disso de maneira mais objetiva. Então, se a gente não souber perdoar, e se a gente não puder ser perdoado, a existência torna-se impraticável. Tem muitas famílias que a convivência é impraticável. Por quê? Porque todo mundo é orgulhoso, porque todo mundo se ofende com todo mundo. É uma troca de ofensas, é uma troca de acusações. Um só sabe reclamar das ofensas que recebeu, e o outro reclama das ofensas que recebeu. Já reparou que numa discussão sempre é isso? Você me ofendeu aqui, o outro, você me ofendeu aqui, você me ofendeu ali. Cada um reclamando onde foi ofendido. Onde é que vai parar dois polos, onde cada polo vive reclamando das ofensas que recebeu? E as ofensas que eu fiz? Por que a gente não pensa que a gente ofende, que a gente é ofendido e que é normal pedir compreensão para as ofensas que a gente fez, que muitas vezes foi até sem querer? E é normal que a gente também compreenda as ofensas que fizeram com a gente, que muitas vezes também foi até sem querer. Mas a gente é muito melindroso, né? Se ofende muito. Aí a gente quer descontar, que é o pedido de perdão. E às vezes quer o pedido de perdão em cena pública. Se não vier me pedir perdão de joelho, eu não vou desculpar jamais. Esse aqui, então, nem de joelho eu perdoo. Olha, o que a gente queria com isso? Né? Nós não podemos tornar a vida impraticável. É perdoar e ser perdoado. É compreender
e ser compreendido. E pensando nisso, olha aquela frase do Pai Nosso que Jesus ensinou: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nessa bela oração ensinada por Jesus, ele traz os dois polos. Perdoai, e olha quem veio primeiro. Perdoai as nossas ofensas, as ofensas que eu fiz, assim como eu perdoo quem me ofendeu. Isso é o quê? Isso é amor. Essa é a doutrina da humildade, do amor, do serviço, da compreensão, né? Então, quando Jesus fala, quando a gente ensina no Pai Nosso, e a gente fala isso toda hora, pensando, ou rezando, ou orando, o Pai Nosso, perdoai nossas ofensas, a gente sempre quer o perdão para as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se eu não perdoar, se eu não compreender, eu não vou ser compreendido, eu não vou ser perdoado, porque eu falo assim como. Então, da mesma maneira, com a mesma medida, tem isso também no Evangelho. Com a medida que medirdes, será medido. Também está nesse ponto. O perdão que eu dou é o perdão que eu recebo, né? Precisamos muito mais de perdão dentro de casa, por isso que Emmanuel trouxe a discussão para o perdão na intimidade. Precisamos muito mais de perdão dentro de casa e muito mais de apoio recíproco no ambiente em que somos chamados a servir. Porque nós precisamos muito mais do perdão nesse ambiente familiar, cotidiano que a gente vive diariamente, e a gente vive ofendendo, e a gente precisa de apoio. Por quê? De compreensão também com relação aos nossos erros. Então a gente precisa perdoar dentro de casa quem provavelmente tenha me ofendido, e eu preciso também de ter esse apoio. Eu preciso também que as pessoas me compreendam. É um pacto. Então o Evangelho seria um pacto de amor, um pacto de perdão, um pacto de compreensão. Tem lugar que existem pactos de agressão. Todo mundo cobrando, todo mundo tem direito, todo mundo só tem direito. Se todo mundo só tem direito, a todo momento alguém invade o meu direito. E está todo mundo brigando pelos seus direitos, mas ninguém aprende a não invadir o direito alheio, né? Aí eu me ofendo com qualquer coisa. Emmanuel continua no texto. Em auxílio a nós mesmos, todos necessitamos. Olha o que ele fala. Em última instância, quem se beneficia somos nós, né? Então, em auxílio a nós mesmos, todos necessitamos cultivar compreensão e apoio construtivo. Todos necessitamos cultivar. Cultivar por quê? Porque dá trabalho. Tem que arar a terra, tem que plantar, tem que esperar nascer, tem que regar, tem que adubar. Não nasce compreensão e apoio construtivo de um dia para o outro. Eu agora resolvi que eu vou ser compreensivo. E você compreensivo. Então tá, eu vou dormir hoje, eu pensei, fiz uma prece, eu agora sou compreensivo. Acordo amanhã, a primeira coisa que tem me ofende. E eu fico decepcionado comigo mesmo. Nossa, eu pensei ontem que eu ia virar compreensivo e não consegui virar compreensivo. Porque não é de um dia para o outro. Necessitamos cultivar. Cultivar essa compreensão é vigiar. É estar sempre atento às ofensas desnecessárias, às incompreensões, a não compreender que eu também erro, que aquilo que a pessoa fez comigo, provavelmente eu fiz ontem com alguém, ou vou fazer amanhã com outra pessoa. Né? O Pedro, que tinha dificuldade de compreender, de perdoar, foi quem negou Jesus. Depois ele compreendeu, falou, nossa, eu não sou do mal, eu sou tão bem intencionado, e com toda a minha boa intenção, com toda a minha luta para melhorar, na hora H eu ainda neguei Jesus. Então, se eu fiz isso, todos nós fazemos. Aí ele passou a compreender pela sua própria fraqueza, pelo seu próprio erro. Então, muitas vezes a gente tem que prestar atenção na gente, porque ajuda a gente a compreender os outros. A gente aprende uns com os outros, né? E cultivar essa compreensão, quando eu compreendo, eu não me ofendo. Aí eu não tenho que perdoar, porque eu compreendi. E apoio construtivo. Apoio construtivo é dar apoio à luta alheia.
Porque ele também ficou decepcionado quando ele me ofendeu. Ele também às vezes não queria me ofender. E eu tenho que dar esse apoio, o apoio construtivo, essa palavra construtivo, ela não está aí de graça, não é só a palavra apoio. Se fosse só a palavra apoio, seria um apoio incondicional, eu ia acabar incentivando que ele continuasse errando. Mas o apoio construtivo é o apoio que reconhece o erro, mas não condena. É o apoio que cuida do pecado, mas não acaba com o pecador. Que Jesus falava, né? Morte ao pecado e não ao pecador. E às vezes a gente quer matar o pecador. A gente quer o fim do pecador, porque a gente quer vingança. Muitas vezes a gente quer vingança. Então o erro é o erro. A compreensão e o apoio construtivo é o apoio que reconhece que a pessoa, como uma pessoa humana, ela acabou errando comigo. E eu compreendo. Essa é a compreensão. Né? E dou apoio. Falo, não, é assim mesmo, não se preocupa não, isso acontece. Outro dia eu fiz isso com alguém ali também, e a pessoa me compreendeu, mas não é o que a gente faz. Né? A gente levanta logo, mas você não tinha o direito de fazer isso comigo, e já fica chateado, e fica de mal, e não conversa mais, e aí tem nas famílias irmão que não conversa com irmão há anos, pai que não conversa com filho, mãe que não conversa com... e por aí vai. E esse círculo íntimo que foi trazido para viver cotidianamente é quem necessita da convivência cotidiana. É porque essa convivência cotidiana vai exercitar muito mais a nossa capacidade de cultivar a compreensão, o perdão, o afeto e etc. Então não é por acaso que eu estou nessa família, que eu estou nesse ambiente, que eu estou nessa circunstância. Essa é a circunstância adequada a nós. Né? E a convivência é diária, cotidiana, a todo momento eu estou nessa convivência. E a gente vai, em vez de criar um pacto de amor, de perdão, de compreensão, a gente vai criando resistência, a gente vai criando teimosias, a gente vai criando pirraças, e vai criando antipatias, e vai consolidando antipatias, até não conversar mais com aquela pessoa que veio para a gente aprender a perdoar. Imagina a gente voltar para o mundo espiritual e falar, poxa, eu precisava tanto ter convivido com determinada pessoa para a gente aprender a se compreender, a se perdoar. Eu tive a oportunidade, convivi com ela anos e anos na mesma casa e brigamos o tempo inteiro e ficamos de mal e passamos o resto da vida sem conversar. Joguei essa oportunidade fora porque não cultivei a compreensão e o apoio construtivo. Cultivei o orgulho que se ofendia com tudo. E aí eu me preocupei só em me ofender. Isso é de todos nós, né? Isso faz parte da nossa imperfeição. Por isso que essa palavra perdão não é uma palavra solta aí para... Não, é uma coisa do nosso cotidiano mesmo, é uma coisa do nosso dia a dia. É a todo minuto, a todo momento. Não é uma lição emocional, é uma lição de rotina. Não é um ato heróico. É um ato de compreensão, é um ato diário, é um ato de cada minuto. É uma luta diária de compreensão. Então, Emmanuel diz que a gente necessita cultivar compreensão e apoio no amparo sistemático a familiares, vizinhos, chefes, subalternos, clientes e associados. Olha por que ele citou esse grupo aqui de familiares, vizinhos, chefes, subalternos, clientes e associados. São esses do convívio mais cotidiano. Por quê? É para perdoar só esses? Não. É para perdoar a todos, mas esses a gente vive todo dia. Com esses a gente convive diariamente. Esses a gente tem muito mais chance de ofender e a gente tem muito mais chance de nos ofendermos com eles. E por isso a gente tem que tomar um cuidado redobrado com essas pessoas que muito provavelmente elas convivem com a gente no nosso dia a dia exatamente para essa lição que a gente tem dificuldade de aprender. Aí ele diz que com isso a gente cultiva respeito à vida particular dos amigos, tolerância aos entes amados, e paciência e ouvido, quer dizer, não prestar atenção, não registrar quaisquer ofensas que assaltem o coração. Respeito constante à vida dos amigos. Quando eu respeito é o quê? Eu compreendo, eu não ofendo e nem fico ofendido.
tolerância, eu tolero. Se eu tolero, eu estou compreendendo, eu estou tendo paciência, né? E essa paciência e não considerar as ofensas, eu estou passando por tudo isso. Esse é o cultivo da compreensão e do apoio construtivo, que todos nós precisamos fazer. Mas o orgulhoso não quer compreender ninguém. O orgulhoso quer a compreensão do mundo. Ah, mas ninguém me compreende. Eu tenho medo quando eu acho uma pessoa falando assim, ninguém me compreende. Será que ela é tão especial assim que só ela se compreende? Ninguém mais compreende essa pessoa? Toda vez que eu começo a achar que tem muita gente não me compreendendo, eu começo a me preocupar não com os outros, eu começo a me preocupar comigo. Por que não estão me compreendendo? Eu acho que sou eu. Porque daqui a pouco ninguém me compreende. Então o mundo inteiro está errado e eu estou certo. Eu preciso mudar o mundo e eu permaneço como eu sempre fui. Isso é orgulho puro. Isso é orgulho puro. Voltando aqui para o texto, o Emmanuel diz: nada de aguardarmos sucessos calamitosos, dores públicas e humilhações na praça, a fim de aparecermos na posição de atores da benevolência dramatizada. Bonita a maneira que ele fala, né? Nada da gente ficar aí aguardando o quê? Que as pessoas mostrem que estão arrependidas, que elas se humilhem e que falem publicamente que elas erraram, que, né, para que todo mundo veja que a gente fala, não, eu te perdoo, né, um perdão público e uma benevolência dramatizada, é como se fosse um drama da vida, eu fazendo um drama para perdoar. O que eu estou fazendo com essa pessoa? Exigindo dela, né, que ela mostre as suas dores, a humilhação, que ela reconheça seu erro publicamente. Antigamente tinha muito disso, né? A gente exigia dos amigos, quando eles errassem, que eles fizessem desculpas públicas, né? Quase que desculpas em praças públicas, para a gente poder, no alto do nosso pedestal, do arrogante, do prepotente, do orgulhoso, a gente olhar para baixo e falar, eu te perdoo, nessa benevolência dramatizada. Quantas vezes a gente já forçou um irmão, uma mãe, e muitas vezes a mãe, coitada, que a mãe tem o coração materno que não gosta de brigar e a mãe sai se humilhando. Não, meu filho, não foi isso. Não, mãe, então não vou conversar mais, e não vou mais fazer isso, e não vou mais fazer aquilo. E a mãe vai tentando, e o filho, sabe, naquela arrogância, exigindo que ela se retrate. Olha, isso é maldade, isso é crueldade, isso é vingança. Isso não é compreensão, isso não é perdão. E depois a gente fala, então eu perdoo. No dia das mães a gente faz aquele perdão, no dia dos pais, no dia do que seja, que hoje tem dia para tudo, a gente aproveita o dia para fazer qualquer coisa. Não é isso, não é isso. É o cotidiano, é o dia a dia, e é lá dentro, naquele quartinho escuro que Jesus falou que ninguém vê, só o Pai que vê. Né? Mas a gente conhece lá dentro do quartinho escuro. O que tem lá dentro desse quartinho escuro? Tem orgulho, tem vaidade, tem prepotência, tem tanta coisa que não precisava estar ali e que a gente precisa cuidar disso. Né? É aprender. Né? Porque se a gente não souber desculpar, e se a gente não puder ser desculpado, a vida vai ficar impraticável. Essa frase é perfeita. É perfeita. Olha, se você não puder me desculpar, e se eu não puder te desculpar, vai ser impossível a gente conviver. Eu posso chegar para o meu irmão, que eu discuto diariamente com ele, com uma irmã, com uma mãe, com um pai, e olha pai, olha mãe, olha meu irmão, se a gente não aprender a se desculpar, a gente não vai conseguir viver. Que tal se a gente fizer um pacto de compreensão, de fraternidade? Me compreenda mais e eu tento te compreender mais. Reconheça que os seus erros, eu reconheço os meus, e a gente vai tentando. Porque não é só um que erra. Nós dois somos imperfeitos. Eu te ofendo, você me ofende. Aí é melhor não se ofender. É melhor ter essa compreensão construtiva.
O construtivo não é passar a mão na cabeça. O construtivo não é incentivar e estimular a permanência no erro, a permanência na ofensa. Não é você me ofende, não, é assim mesmo, pode continuar ofendendo. Não. Olha, você está fazendo assim, não precisa fazer assim. Eu te entendo porque que você faz assim, mas, poxa, vamos parar com isso. Vamos avançar. Sabe, tem mil maneiras de conversar, olhando no olho, né? E colocando as coisas sem subterfúgio, sem vingança, sem querer descontar. Um me ofende e eu preparo uma vingança, eu preparo uma coisa ali. Em vez de eu preparar o perdão, eu preparo uma vingança. E as pessoas falam para o outro, tá, pode deixar, a vingança é um prato que come frio. Por que a vingança é um prato que come frio? Porque eu fico com aquele ódio lá dentro de mim, ressentindo, o tempo passa, vai esfriando, o prato vai esfriando, porque o tempo passa, mas o desejo de vingança continua. Aí eu vou comer daquele prato já anos depois, meses depois, um monte de tempo depois, a comida já está fria, mas a vingança está quente, está viva ainda. Não teve perdão, não teve vingança, porque teve ressentimento. Eu senti e ressenti e continuei sentindo incompreensão, raiva. Com o perdão, eu não teria ficado ressentido, porque a gente teria conversado e teria se entendido, né? Então, nada da gente ficar aguardando pedidos formais de perdão, atitudes humilhantes daqueles que a gente acha que errou com a gente. Não precisa. Compreender é só compreender. Uma vez num filme, Jesus falou para Judas falando no momento de reconhecimento das suas dificuldades, Judas falou, olha, eu não tenho jeito, eu já errei, não sei o que, erro com dinheiro, e Jesus falou, olha, você pode errar 1000 vezes, eu vou te perdoar 1000 vezes, mas as 1000 vezes que você errar, eu vou te orientar, te aconselhar a vencer essa sua tendência de errar nesse ponto. Olha se não é uma compreensão construtiva. Jesus não falou, você está certo. Não, tudo bem, você está certo. Não, você não está certo. Só que eu vou te perdoar, e se você continuar errando, eu vou continuar te perdoando. Mas um dia você vai vencer essa sua tendência de cometer esse mesmo erro. Olha a lição. E a gente não. A gente fica ressentido. E um se sente com o outro, que se sente com o outro, e vai crescendo isso, né? Aí as inimizades vão crescendo, as antipatias vão crescendo, né? E a gente, daí a pouco, a vida fica impraticável. Exatamente no ambiente familiar, onde espíritos que tinham dificuldades uns com os outros vieram exatamente para isso, para vencer essas dificuldades. Aprendamos a desculpar. É cultivar a compreensão, é aprender a desculpar. Aí Emmanuel diz, mas a desculpar sinceramente de coração e memória, no círculo estreito de nossas relações pessoais. Esse círculo que a gente convive diariamente é aprender a desculpar com sinceridade, de coração e de memória. O que está lá no coração? Está a raiva. E o que está lá na memória? Está o ressentimento, porque eu ainda sinto aquilo que ele fez. Então, se ele pede para eu desculpar de coração e de memória, é não sentir a raiva e não ressentir, mais uma vez, a mesma raiva. Porque eu não vou ficar lembrando da raiva que eu senti naquele momento. Olha que coisa. E a gente sente a raiva, e amanhã eu sinto de novo a raiva, aí passa um mês, eu vejo ele passar, eu sinto de novo a raiva, e daqui um ano eu vejo ele passar, eu sinto de novo a raiva. Eu vou ressentindo a raiva toda vez que eu vejo, toda vez que eu lembro, toda vez que acontece alguma coisa que me traz essa história, essa passagem, eu sinto novamente aquela mesma raiva. Então essa raiva mora comigo. Eu sou escravo dessa raiva, porque ela me vence. Eu não consegui vencer essa raiva. Eu não consegui cultivar a compreensão, porque essa erva da raiva foi quem prevaleceu. O joio foi quem prevaleceu.
não foi o trigo, que eu não consegui plantar e cultivar esse trigo da compreensão e do perdão e da desculpa e da compreensão com sinceridade, no coração e na memória. Emmanuel coloca cada frase assim que a gente assusta. Como é que é cirúrgico? É com precisão, né? Então, se eu desculpar sinceramente, de coração e de memória, eu não vou sentir e nem vou ressentir. Eu não vou sentir a raiva e não vou sentir novamente a mesma raiva. Tão somente assim lograremos praticar o perdão que Jesus nos ensinou. É só aprendendo a não carregar isso no coração que a gente vai praticar o perdão que Jesus ensinou. Aquele que ele falou para a gente perdoar 70 vezes 7, quando Pedro perguntou os nossos adversários, mas aqui ele volta a falar desse assunto, por isso que eu não avancei naquele momento, porque ele brinca com isso agora, Emmanuel. Olha só. E se o mestre nos recomendou perdoar 70 vezes 7 aos nossos inimigos, quantas vezes deveremos perdoar aos amigos que nos convivem, né, diariamente? Não é? Se os inimigos é para eu perdoar 70 vezes 7, que não é um número para calcular, é um infinito, é como se fosse um número indefinido, todas as vezes, sempre, né? Se é para eu perdoar sempre os inimigos, aqueles que eu considero inimigos, e esses que moram comigo na mesma casa, que são meus irmãos, e a minha mãe, e o meu pai, e o meu colega de trabalho, e aqueles que convivem comigo diariamente, que são do meu círculo íntimo, o que eu faço com eles? Perdoo mais do que isso, mais do que o infinito. O que é perdoar mais que o infinito? É não se ofender, é compreender, é saber que na mesma medida que eles me ofendem, eu também ofendo. Então é fazer um pacto, olha, vamos nos ofender menos e vamos nos entender mais. Não permanecer com as ofensas. Vamos tentar ir diminuindo as ofensas, porque à medida em que a gente for evoluindo, a gente vai diminuindo o ódio, vai diminuindo orgulho, vai diminuindo vaidade, vai diminuindo essas paixões, aí a gente vai ofendendo menos. E a gente vai ofendendo menos, a coisa vai ficando melhor. E Emmanuel brinca depois, ó. De certo que o Senhor se fez omisso com relação aos amigos, né? Que ele falou para perdoar 70 vezes 7 os inimigos. Então ele se fez omisso nessa questão porque tanto nossos companheiros necessitam de nós, quanto nós necessitamos deles. Então não é nem questão de um ficar fazendo continha de quantas vezes perdoa, porque nós nos ofendemos mutuamente, nós nos ofendemos reciprocamente por causa das nossas imperfeições. E já que a gente se ofende tanto, só tem um caminho: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. É essa a lição de Jesus. Porque se não fizer assim, a vida vai ficar impraticável. Eu consigo viver com alguém que eu só vejo na televisão. Eu consigo viver com alguém que eu encontro uma vez por ano, uma vez a cada 10 anos, uma vez de vez em quando numa festa tal. Eu até consigo conviver. Mas com aquele imperfeito quanto eu, que eu convivo diariamente, que eu acordo na mesma casa, que eu faço a refeição ao lado dele, esse me ofende toda hora. E eu ofendo a ele toda hora. E nem eu compreendo ele, nem ele me compreende. Eu cobro as ofensas que ele me fez e ele me cobra as ofensas que eu fiz a ele. Então a gente vive cobrando ofensas mútuas. E não foi isso que Jesus falou. Amai-vos uns aos outros. Não foi ofendei-vos uns aos outros. Não foi aborrecei-vos uns com os outros. Foi amai-vos uns aos outros. Aí a gente fala de evangelho, mas a gente não vive o evangelho. E por isso mesmo, de corações entrelaçados nos caminhos da vida, quer dizer, essa convivência diária está de coração entrelaçado nos caminhos da vida, na mesma família, no mesmo ambiente de trabalho e etc. É imprescindível reconhecer que entre os verdadeiros amigos, qualquer ocorrência entre os verdadeiros amigos, qualquer fato, qualquer ocorrência, qualquer suposta ofensa, será motivo para aprendermos. Aprendermos o quê? A abençoar e entender
amar e auxiliar. É claro que a gente não teve a menor intenção de esgotar o tema de perdão, esgotar, não é nada disso. Nós pegamos uma abordagem do tema nesse texto do livro Alma e Coração, onde o Emmanuel fala do perdão na intimidade, nesse círculo íntimo, nesse círculo familiar, nesse círculo de trabalho, que é onde a gente convive mais vezes. E também no círculo mais íntimo, que é a minha intimidade, que é onde eu levo o coração cheio de ressentimento, de mágoa, de raiva, ou cheio de compreensão. Se for cheio de compreensão, eu vou ter a paz. Aí a paz está comigo. E se for cheio de ódio, de amargura, não vai ter como eu sentir essa paz. Porque eu vou estar sempre com raiva. Que Deus nos abençoe. Que a gente treine, aprenda a cultivar essa compreensão, a cultivar esse perdão. Que a gente aprenda a se ofender menos. Aprender a se ofender menos é muito difícil, porque a gente vai aprendendo mais coisas, a gente vai aprendendo mais direitos, aí a gente vai se ofendendo mais. E uma pessoa que tem muitas possibilidades, ela se ofende com tudo. Ela é fina, não pode nem olhar para ela que ela se ofende. Aprender a compreender, a respeitar, a cultivar esse sentimento. E lembrar sempre essa frase de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo, amai-vos uns aos outros. Olha, sempre tem essa compreensão, sempre tem esse perdão. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.